E aí esse jugo, esta carga, e quando você vai compreendendo como era que Deus estava transmitindo, né, dentro dessa linguagem. Os irmãos, eu acredito que compreendem, já viram animais que recebiam jugos, né? É um tipo de ferramenta que é colocado sobre os lombos de animais, né? Tanto que os animais eles andavam tipo como se fosse uma cangaia no pescoço deles. Quem compreende mais sobre a agricultura vai compreender mais essa imagem. Era como se o profeta estivesse dizendo que o povo estava recebendo esse jugo naquela época. Havia uma opressão, havia um domínio sobre o povo daquela época. E aí cabia agora uma profecia de Deus de que Deus iria quebrar este jugo, essa opressão, por meio da unção. Há pessoas, irmãos, que elas vivem hoje, que não conhecem a palavra do Senhor, elas vivem presas. Eu acredito que os irmãos aqui, antes de chegar a conhecer a palavra de Deus, havia alguma coisa que também prendia a sua vida. Seja ela um relacionamento, um vício, alguma coisa prendia o seu entendimento, prendia você em um lugar. Você tinha vontade de sair daquele lugar, mas não saía porque aquilo lhe prendia. Isso é um tipo de jugo, é um tipo de opressão. Mas aí Deus, Ele resgatou você, Ele trouxe você para a sua presença. E aqui eu quero dizer para você que esse jugo, que essa prisão, ela é quebrada pelo amor de Deus, pelo poder de Deus. Você pode estar aqui até mesmo sem força, sem graça, muitas vezes porque existe um assédio, existe uma coisa que te chama para esse lugar. Mas eu quero que você levante essa mão aqui comigo agora. E eu quero dizer para você que todo jugo, toda opressão é quebrada, e Deus te ama, e Deus te trouxe aqui para esse lugar. O jugo, irmãos, depois de nós identificarmos esse peso, essa prisão, nós precisamos identificar a natureza desse jugo. De forma física, o jugo ele é um instrumento de domínio. Vamos lá, na sociedade existem algumas coisas que dominam as pessoas. Então o que é que domina as pessoas? Eu estive participando de um discipulado, e nesse discipulado o que acontece é que alguém estava lá e essa pessoa tinha saído, né, do mundão e veio participar comigo de um discipulado. E quando a gente estava lá, o professor não pôde participar, me pediu para substituir, e a gente estava conversando. E quando eu estava conversando com um casal, um marido e uma mulher, e o que acontece é que quando a gente estava conversando lá, aí de repente a mulher começou a desabafar e começou a dizer os problemas que estavam acontecendo no seu casamento. E quando ela começou a dizer, eu não sou a pessoa ideal para ouvir um tipo de relato como esse, né? Geralmente essas pessoas, os irmãos procuram os pastores para receber aconselhamento, né? Assim, e aí dentro do discipulado, como nós estávamos falando, eu identifiquei qual era o instrumento de domínio, qual era o jugo, a opressão que aquele casal estava passando. E aí eu olhando para ela, eu dizendo, mãe, o que é que você está falando? Todos esses problemas do seu marido, o marido só fazia rir, disse, não, deixe ela. E ela começou a falar um problema e começou a falar. Aí eu entendi. E eu disse para ela naquele momento, o seu problema, eu identifiquei na sua fala aqui agora, porque escutar você não tem dependência de drogas, você não tem dependência de bebidas, mas você tem dependência de falta de perdão. Porque dentro do seu casamento você acabou de julgar o seu marido, porque você tem um problema com a sua sogra, e a sua sogra está lá, e você não mora com a sua sogra, mas a sua sogra mora com você dentro da sua mente. Dá para entender que tem gente que tem problema com outra pessoa, que não está morando com essa pessoa, mas essa pessoa está dentro da mente dela, está dentro do coração dela, está dentro dos pensamentos dela. E aí essa mulher que estava me falando isso, ela não liberava perdão para a sogra, e aí ficava dizendo as coisas com o marido, e o marido amava a esposa, mas aquilo estava desgastando aquele casamento, porque tem gente, irmãos, que tem um jugo pesado, e é um jugo de falta de perdão. E nós estamos numa igreja que a gente tem que falar perdão. Às vezes o vício da pessoa, a dependência da pessoa não é dependência, não, irmãos, uma dependência de drogas, mas é uma dependência emocional. E eu quero
sair daqui curada. Você vai sair daqui curado. Porque Deus está aqui para quebrar esse jugo. E você vai chegar na sua casa e vai liberar perdão. Aleluia, Jesus. Estamos no quinto dia. Nós estamos agora, irmãos, no terceiro dia. Quarto dia, não é isso? Estamos no quarto dia do ano. Hoje é 4, né? Quase perde daqui, meu pastor. Nós estamos no quarto dia do ano. Irmãos, tudo muda na nossa vida, não é por causa de uma mudança de horário, de uma mudança de dia, de uma mudança de ano, mas é de uma mudança de mentalidade. A igreja tem a ferramenta, a unção de Deus para provocar mudança nas pessoas. E não é apenas mudança de vestimenta, mudança de religião, mudança de jeito de acreditar, não, mas é mudança de pensamento. Eu tenho que sair daqui dizendo para mim: eu já identifiquei qual é o jugo na minha vida, que vai ser quebrado, que vai ser quebrada pela unção do Espírito. Qual é o jugo? Se for um vício de cigarro, seja quebrado agora. Se for um vício de prostituição, seja quebrado agora. Se for um vício de falta de perdão, seja quebrado agora. Se for um vício na área sentimental, emocional, financeira, conjugal, familiar, seja quebrado agora. Aleluia, Jesus. Eu faço parte de uma igreja que vai morar no céu. E uma igreja que pode ser identificada pelas suas características. Qual é a característica dessa igreja? Uma igreja que vai morar no céu é uma igreja que vive em santificação. Irmãos, nós não somos os mais santos do mundo, nós não somos os mais perfeitos do mundo, mas nós vivemos um processo chamado santificação. Todo dia, irmãos, nós temos que matar a criatura velha, a vontade de errar, a vontade de mentir, a vontade de pecar, a vontade de fazer o que é errado, a vontade de sair do caminho de Deus, a vontade de deixar de acreditar em Jesus. Todo dia você tem que matar isso. Todo dia dá vontade de matar? Não, irmãos. Todo dia dá vontade de pecar. É ou não é? Ou vontade grande de fazer o que é errado. E isso, eu quero dizer para você que eu não estou falando com anjo, não. Eu estou falando com ser humano, com gente de carne e osso, que dá vontade de chutar o pau, que dá vontade de desistir, que dá vontade de fechar tudo, que dá vontade de parar. Vocês são ser humano. Agora sabe por que vocês não param? Porque Deus está na vida de vocês. Sabe por que essa igreja não vai fechar? Porque Deus está aqui nesse lugar. Sabe por que, irmão, que você está aqui nesse lugar? Porque Deus tem um projeto na sua vida. Você poderia estar em qualquer outro lugar, você poderia estar em qualquer outra boca, mas você está nas mãos de Deus, na presença de Deus. Aleluia, Jesus. Ninguém sabe aqui o futuro, não, mas Deus sabe. Ninguém sabe aqui, irmão. Você faz muito projeto, eu faço muito projeto, e os projetos da gente se frustram, não é, irmãzinha? Tem hora que a gente faz um projeto, a gente deixa tudo bem escritozinho, escreve no papel. Vai dar tudo certo esse mês, vai dar tudo certo, eu vou juntar dinheiro, nesse mês vai dar tudo certo, eu vou arrumar aquele negócio. Não é assim, não dá, a gente não fica. Mas quem diz que sobra dinheiro para nada, irmão? Não sobra. E aí os projetos da gente muitas vezes vai pro saco. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, eu quero que vocês fiquem felizes com Jesus. Porque a Bíblia diz assim, ó: pensei os seus planos e que nenhum, ó, pensei que tudo podes e que nenhum dos teus projetos, teus planos, teus pensamentos pode ser frustrado. O meu se frustra, o seu se frustra, mas o de Deus não. O de Deus não se frustra, irmão. Os projetos de Deus não vai pro saco, não. Os projetos de Deus não vai pra gaveta, não. Os meus podem ir, mas o de Deus não. E se Deus tem um negócio na sua vida para fazer, Ele vai fazer, irmão. Aleluia. Não, mas para Deus fazer, eu preciso estar na igreja mais maravilhosa do mundo. Eu preciso estar no centro da cidade. Eu preciso ter um pastorzão. Que conversa é essa? Para Deus fazer, você precisa estar no centro da vontade dele. Essa igreja ela tem que ser referência. É por isso que há um cuidado pastoral dos irmãos que sempre estão conversando com vocês, animando vocês, visitando vocês, conversando com vocês, pregando para vocês. Compreende? Mas tem gente que não gosta muito, nós também por ela ali, todo arrepiado, todo desconfiado, vem para analisar, não entende. Mas isso é um cuidado de Deus. Deus entregou uma obra na mão desse povo, irmão.
Glória a A Jesus. igreja é referência. Saí aqui procurando, os pastores me deram a referência dessa igreja para a gente chegar. Realmente eu tive uma dificuldade. Realmente, é verdade. E aí, quando eu vi, irmãos, o caminho, aí encontrei uma igreja ali. Eu disse, não, mas se tem outra igreja aqui, o povo tem que saber que tem uma igreja aqui. O povo tem que saber que vocês existem. Amém? E quando eu vou chegando no campo, eu encontrei uma igreja, eu cheguei assim numa bodega e diz assim, me diz uma coisa, uma igreja por aqui, porque eu já encontrei uma ali, uma segunda igreja por aqui, me diga aqui, uma igreja tem por aqui, eu acho que é por aqui, por essa rua aqui. Aí o homem chegou assim para mim e disse, uma igreja por aqui, tem uma igreja de um homem bem grandão, desse tamanho aqui, desse tamanho, né? Eu digo, é ele mesmo, é essa igreja que tem um homem grandão lá. Irmão, deixa eu falar para você, sabe o que é bom? O que é bom, irmãos, dessa referência aqui do homem grandão, é porque não é a igreja do escândalo, não é a igreja do pecado, não é a igreja da prostituição, não é a igreja da mentira, é a igreja do homem grandão, irmão, por aqui Deus está igreja, irmão. Eu achei até engraçado quando eu vi na moto, é a igreja do grandão mesmo. Que coisa boa, irmão, que referência! Referência da igreja do grandão. O grandão está aqui, mano. Não, glória a Deus. Amém? Desse jeito. Amém. Ele não se incomoda, o pastor Francimário, nós nos conhecemos já de longas datas. Ele me conhece do tempo que eu era mago. Nosso querido irmão também. Irmão, no tempo que eu era mago. Aí faz tempo, viu? Sempre foi essa figura. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Os irmãos já entenderam o que é o jugo? O instrumento que é usado para domínio, usado para animais, usado para jumento, usado para cavalo. E aí o diabo usa para aprisionar as pessoas, dominar as pessoas. E eu quero dizer para você, Jesus veio para dar liberdade. Jesus veio para libertar a sua vida. Jesus veio, ele diz assim, Jesus disse assim, ei, aprendam de mim, sou manso e humilde de coração. Eu quero tirar o jugo pesado de vocês e colocar um fardo leve. Glória a Jesus. Um fardo leve, irmão. O que é um fardo leve aqui, irmãos? É pesado a sua luta, é problemático a sua luta, não é? Quem quer trocar por um fardo bem levinho. Jesus quer fazer isso. Quer deixar seu coração bem levezinho. O jugo, irmãos, ele pode ser espiritual, uma escravidão do pecado, é uma opressão, é um pensamento que vem na nossa cabeça, ele pode ser emocional. O jugo pode ser um domínio de medo, de culpa, pode ser, irmãos, uma autopunição. Pessoas, irmãos, que estão na igreja não têm paciência com as outras, nem com ela mesmo. Tem paciência com você também, isso é o processo. Essa casa aqui, irmãos, é uma casa de recuperação. Amém? É, Jesus. Você vem para se recuperar. Não tem ninguém perfeito. Está todo mundo se recuperando. É uma casa de recuperação e é uma casa de treinamento também. Olha só, vocês são o exército de Deus. Imagina só, eu quero perguntar para vocês aqui: quem aqui vai ficar cheio de Deus depois dessa campanha aí de 12 dias? 12 dias, pastor? 12 dias? Quem vai ficar cheio de Deus para, irmãos, ter tanta autoridade para trazer sua família para cá? Aleluia. Primeiro Deus, ele recupera você. Irmãos, imagina só o camarada cheio de inocentes, de sandália, cheio de engano, de mentira. Irmãos, uma pessoa cheia de coisa. Aí ele vem para uma casa onde se prega a verdade, onde se prega o evangelho, onde se prega a mudança de vida. Aí me diga uma coisa, se nessa casa não vai ter um desconforto, aí vai ficar meio assim, vai ficar meio assanhado, vai ficar fazendo umas caretas. Foi com força das minhas cunhadas. É assim, não é? Mas é para ajeitar, é para aprumar, porque não existe mudança, irmãos, nenhuma que vai acontecer em nenhuma vida se não tiver uma mudança aqui, na cachola. Eu tenho que sair dessa igreja aqui com uma mensagem: Deus vai mudar a minha vida. Aleluia. Glória a Jesus. E Deus vai mudar a vida da minha família. Eu vou trazer minha família para cá. E a minha família vai experimentar o poder de Deus. Compreende o que eu falo? Mas para isso estamos na casa de recuperação. Aqui estamos nos recuperando. Não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade. Eu já tive. Já visitei um hospital. Já foram no hospital? Já foram? Ou porque precisou, ou porque visitou. Amém?
já fui também, irmãos, em uma penitenciária, já visitei também os presos, muito difícil, é maravilhoso pregar para os irmãos aqui, sabia? Porque tudo que eu falar, os irmãos creem, irmão levanta a mão, irmãos, aleluia! Mas irmãos, pregar para doente, quando a pessoa está lá, irmão, se acabando, sem fé, irmão, desenganado dos médicos, é complicado. Essas palavras que a gente tem lá dentro, trovejando aqui, lá a gente tem que ir bem mansinho, com calma, alisando, com cuidado, com amor. Se aqui é uma casa de recuperação, as palavras que tem que sair daqui são palavras, deixa eu ver quem está ferido, eu não conheço ninguém, a liderança dessa igreja conhece. Então, saber quem está ferido com amor. Amém? Aí você vai visitar um preso, e quando você chega lá, qual é a mensagem que tem que dar para um preso, para uma pessoa que está sem liberdade? Qual é a mensagem? Tem gente presa, fora das grades. As grades dessa pessoa é na mente, está presa dentro da igreja, está sem liberdade, oprimida. É por isso que eu acredito na palavra, e eu acredito que Deus vai quebrar essa grade. Deus vai quebrar. Como é que eu cheguei para os presos? Sabe como foi que eu fui conhecido? Tem um pastor grandão. Lá eu fui conhecido pelos presos como o irmão sorriso. Porque por mais que eu tenha sido um cara meio de polícia, mas eu não gosto de sorrir, eu gosto de brincar. E aí o que acontece quando eu cheguei lá? Eu disse, irmão, qual é a estratégia, Deus? Eu vou conversar com eles. Eu não posso chegar aqui para eles e dizer Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, eu não posso dizer Josué. Eles não vão entender isso, irmão. Segundo a teologia, eles não vão entender isso, irmãos. Eles precisam de uma visita humana dentro da casa de recuperação. Se é doente, tenha cuidado, fala com amor, porque aquela pessoa está quase morrendo. E se é um preso, que você seja humana, tenha paciência com essa pessoa que ela também está se libertando. Então como é que eu cheguei lá? Sorrindo. Comecei a fazer palhaçada, comecei a brincar, e os presos estavam presos do outro lado, e começaram a rir, e eu fazia eles rir, e ao mesmo tempo que eu fazia eles rir, eu aplicava o evangelho para eles, começava a falar de Cristo para eles, eu começava a rir, eu digo, como é engraçado, irmão, o que aconteceu comigo, eu levando, caso que eu caí no livro, eu topava ali, cara, ficava todo rindo, os caras rindo de mim, achando que eu era um palhaço, mas na verdade eu estava com uma estratégia para ganhar aquele coração. Terminou aqueles presos, a minha mão dentro das grades, segurando a mão do outro preso, e todo mundo orando, os presos chorando, e dizendo assim, o irmão sorriso veio aqui alegrar a nossa vida. Essa igreja precisa ser humana também, para pregar para preso. Glória a Jesus. E aqui eu não estou falando dos irmãos de uma penitenciária. Tem gente presa aqui nesse bairro, tem gente presa nesse bairro, e tem gente preso dentro da igreja. E eu quero dizer para você, eu entendo a sua dor, e eu vou começar a sorrir para você. Eu vou te amar com um sorriso, eu vou alegrar a sua vida, eu vou ter comunhão com você, eu vou pegar na sua mão uma igreja de verdade, irmãos. Ela tem que fazer. Uma igreja de verdade tem que fazer, irmãos, o que ela faz uma vez por ano, todo dia, como se fosse uma coisa normal. Quer ouvir? Irmãos, quer ouvir? Diga amém, diga amém. O que é que a gente faz na virada de um ano? A gente come, né? Não come? Eu mesmo aumentei, fui 10 quilos. Só de dezembro para cá. Botei para descer, não, pastor? Botei para descer. Eu não sei se vocês podem. Eu sei uma coisa: crente gosta de orar, e se não gosta, tem que gostar. E crente gosta de comer. É verdade ou não é? Acho que tem gente que já sai de casa, vou fazer logo um lanche, porque é 2 horas de culto e eu não aguento. Aí quando eu chego em casa, pego um cuscuzão com ovo também, bota para descer. É assim ou não é, irmão? Eu estou falando a verdade ou não estou? Crente gosta de comer, irmão. Sabe o que acontece? Só que a Bíblia diz que os crentes primitivos, eles cresciam. Sabe como é que eles cresciam? A Bíblia diz que eles cresciam na oração.
eles cresciam na comunhão. E eles cresciam também do partir do pão. O que acontece numa virada de ano, numa igreja ou em qualquer outra instituição, que é uma confraternização. Hoje nós vamos comer, depois do culto nós vamos comer. Nós vamos comer aquela farofona, não é assim? Irmãos, era todo dia, toda reunião. Eu sei que fica muito caro, mas eu quero dizer para você, não tem visita mais poderosa do que a visita da comunhão e do partir do pão. Eu quero saber qual é a sua casa. Eu quero levar um pacote de bolacha, prepara o café. Dá para entender o que eu estou falando? Estratégia de evangelização. Eu não sei como é, quais são as estratégias que Deus tem dado a você para o ano, mas Deus está falando com você aqui. Nós participávamos de uma congregação aqui perto. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que lá foi uma coisa extraordinária. Aí nós temos evangelismo de bairro, evangelismo na casa dos irmãos. Eu quero perguntar, meu irmão, nós perguntávamos de culto, onde é que os irmãos querem um culto na sua casa? Que nós vamos levar a caixa de som, nós vamos levar os levitas, nós vamos levar todo mundo, nós vamos pregar evangelho lá. Tinha o dia do culto de ensinamento, tinha o dia do culto de oração, tinha o dia do culto de tudo aqui dentro das quatro paredes, mas tinha o dia do culto do chama e enxuga. O chama e enxuga, irmãos, foi uma palavra que eu criei para dizer para os irmãos. Hoje eu estou levando, irmãos, um macarrão, um pacote de macarrão. Puxa, quanto? Um pacote de macarrão. Eu não sei quem vai levar a carne, quem vai levar o osso para fazer a sopona, mas hoje eu quero convocar todo mundo na casa da irmã Maria para a gente comer sopa. Só que era um evangelismo. Sabe quantas pessoas, irmãos, a gente saiu daquela congregação, aceitaram a Cristo? Várias. E sabe como é que os irmãos ficavam? Unidos. Oração, comunhão e partir do pão. Tem que ter oração, tem que ter comunhão, tem que ter congregação, tem que ter ensinamento, tem que ter doutrina, tem que ter profecia, tem que ter palavra, mas tem que ter também, irmãos, tem que ter, irmãos, confraternização. Eu quero comer pão lá na sua casa, me convide, pastor Francisco, eu vou pregar dentro da rua lá, na sopona. Quebra esse jogo, irmãos, e pegue na mão das pessoas. Saber da vida das pessoas é importante, não para fofoca. A fofoca acaba com a igreja, a fofoca acaba com a comunhão. E, irmãos, eu quero dizer aqui, pense, irmãos, que se a gente der lugar, irmãos, a gente vira uma rádio fofoca grande. Entendeu? É ou não é, irmão? A gente não quer nem saber, mas fica sabendo. Irmão, fulano, e aqueles pedidos de oração, aqui não tem como o pessoal faz assim. Vamos fazer um pedido de oração. Se levanta todo mundo e faz assim. Quero pedir oração por mim, pela minha casa, e quero pedir oração por o irmão José. Irmãos, os irmãos estão sabendo da vida do irmão José, o que está acontecendo com ele. Aí no pedido de oração que era para ser um pedido de oração, se transforma no pedido da fofoca. Está entendendo, irmão? E já uma coisa para você, tudo errado, tudo errado, tudo errado. Igreja que não está entendendo nada, gente que não está entendendo nada, e aí fica uma movimentação nos bastidores dos grupos. Eu saber da vida do outro por de fofoca, mas não tem uma hora de orar, nem interceder por aquela vida, está na hora de acabar. Não é ano novo, não é o quarto dia do ano novo, não é? Eu tenho que sair daqui com esse martelo na cabeça. A minha vida tem que mudar, eu tenho que saber da minha vida, eu tenho que cuidar da minha vida, eu tenho que cuidar da minha história, eu tenho que prosperar, eu tenho que ser de Deus. Deixa a vida do outro lá, o outro vai ter as consequências dele, vai ter, irmãos, tudo que a pessoa plantar, ela colhe. Diga isso. Mãozinha, pastora, irmão, eu quero dizer para você, não me perseguindo, é uma coisa assim, faça uma avaliação dessa vida. Ela plantou, a Bíblia diz que quem planta vento colhe o que, irmãos? Bonança, é? Colhe o quê? Eu escutei, eu falei Bíblia. Irmãos, quem planta vento colhe tempestade. Eu quero dizer para você que a partir de hoje se responsabilize. Olhe para você, não o que você está passando não é culpa do outro, não. Talvez o que você esteja passando é 100% sua culpa. Não, mas a minha vida está travada porque o pastor me deu uma... Que conversa é essa, irmão? Não. E eu faço sorrindo para vocês do jeito que eu sorri com os presos. Muito engraçado. Tem um povo engraçado na igreja que precisa aprender a falar. Pastor, me diga aí até que hora eu tenho, pastor. É 8h19.
É até que hora que eu posso pregar? Tem a ceia. Pode aumentar. Até 8 quanto? Pode ir até 8h40. 8h40. Sim, que pastor bom vem todo dia, pastor abençoado, irmão. Irmãos, eu vou dizer aqui para os irmãos que eu digo para todo mundo, vocês vão me escutar em outro momento, amém? Nós estamos começando bem com uma parceria bacana, mas o que acontece é que eu tenho de viajar 1 hora, sair dessa cidade para outra cidade e as pessoas não têm respeito com a palavra, elas me dão 18 minutos para pregar. Imagina só, 18 minutos, irmão, é só que eu saudar vocês com a paz do Senhor, amém? E não tem, olha, a partir de então, entenda, se você quer ouvir Deus falar, tem tempo para Deus falar. Então, se vocês entenderam sobre o jugo, tem pessoas que estão vivendo esse jugo, mas existe uma promessa de Deus, a promessa da quebra. Deus disse que vai quebrar, Deus usa o profeta e diz que vai quebrar, vai tirar o jugo do povo. Deus, Ele não apenas identifica o jugo, Deus não apenas identifica as prisões, mas Deus, Ele promete que vai quebrar. Eu acredito que Deus já quebrou muita coisa, Deus já quebrou muito coração, Deus já quebrou muito orgulho, Deus, Ele vai quebrar o que está prendendo as pessoas. Eu não sei, talvez você não esteja preso a nada, mas tem um familiar seu que está. E aí eu quero dizer para você servindo a Deus, você vem para a igreja todo dia, cadê o poder de Deus na sua vida para orar por essa pessoa, para Deus quebrar? Você está lutando pela sua família? Você está lutando? Acredito que sim. E se não tiver, saia daqui ativado, dizendo, eu vou lutar pela minha família. Porque eu já tenho. Eu quero dizer para você, se alegre, porque pela Bíblia você vai morar no céu. E não vai morar no céu porque é o mais perfeitão. Vai morar no céu porque Jesus morreu na cruz do Calvário, derramou o sangue dele. E ele tem uma garantia pela palavra de que o seu nome está escrito no livro da vida. Agora eu pergunto para você: a sua família está? Ainda não, né? Diga assim, ainda não. Mas vem. Nem que seja para comer sopa. Então entenda, irmãos, existe uma promessa. Naquele dia, a Bíblia diz que existe um tempo determinado, verso 27, e naquele dia a sua carga será quebrada, a sua carga será tirada. Naquele dia existe um tempo determinado por Deus para trazer libertação, completa. Deus vai tirar do seu sombro, Deus vai tirar do seu pescoço, Deus vai tirar do seu jugo, Deus vai tirar do seu corpo. Como o jugo era como se fosse uma cangalha em cima do pescoço do animal, irmãos, aquilo oprimia, era como se estivesse levando uma carroça de pedra, era uma coisa pesada. Mas eu disse, eu vou quebrar esse jugo, eu vou tirar isso da sua vida e eu vou libertar você. Deus vai libertar você. Tenha paciência. Aí a Bíblia diz que não é um alívio apenas temporário, é uma ruptura, uma quebra definitiva. É muito complicado, irmãos. As pessoas elas querem vir para a igreja e, como eu já falei, casa de recuperação e casa de transformação. E também aqui, além de ser uma casa de recuperação e transformação, é uma casa de treinamento. Imagina só, vai chegar um dia que vocês que estão aí vão vir para cá pregar a palavra. Vocês que estão aí vão vir para cá louvar a Deus. Então Deus está preparando vocês para isso. Para vocês louvarem aqui eu tenho como apenas um ensaio. Na igreja eu só faço ensaiar, irmãos. Eu ensaio aqui para pregar lá no meu trabalho. Eu ensaio aqui para pregar lá na minha rua. Eu ensaio aqui para pregar na minha família. Lá na minha família não é 2 pessoas, não é 2 Anderson. Um Anderson aqui na igreja e um Anderson lá no trabalho. Um Anderson na igreja e um Anderson não, irmãos. Eu sou a mesma pessoa que sou aqui, lá no meu trabalho. Claro que lá no meu trabalho eu não fico o tempo todo, glória a Deus, aleluia, o tempo todo eu não posso, porque não entende e vai querer me internar. Amém, irmãos? Não tem condições. Mas lá onde eu estiver e onde os irmãos estiverem, os irmãos têm que ser pregadores, os irmãos têm que ser cantores, os irmãos têm que ser adoradores, os irmãos têm que ser de Deus. Aonde vocês estiverem, vocês têm que ser de Deus. E nessa casa de recuperação, eu falei para os irmãos que os lugares que eu visitei, hospitais, presídios, e eu visitei também uma casa de recuperação de drogados. Tive essa experiência também. Dei para os irmãos que isso não me faz grande, mais do que ninguém. Apenas eu tive curiosidade de ir e participar desses locais, até para me experimentar. E aí eu disse para os irmãos,
É muito bom estar aqui. É muito bom louvar aqui. É muito bom pregar aqui. Mas nesses lugares, irmãos, é pesado. É pesado. Você chegar numa casa, num lugar onde tem lá bem 30 homens com mulheres, e quando você chega nesse lugar, eles estão em abstinência, porque não usam o entorpecente, não usam uma droga. E quando essas pessoas estão lá, elas estão, irmãos, sentindo náuseas, sentindo problemas físicos, psicológicos, mental, estão vendo vulto, estão vendo bicho, está entendendo? Porque eles deixaram de usar aquilo, as pessoas se tremendo, com raiva, estressado. Eu vi todas essas cenas. Eu cheguei lá com um grupo de irmãos, chegamos com um pandeiro, um violão, para alegrar a manhã daquelas pessoas. E quando a gente chegou naquela casa de recuperação, a gente viu, irmãos, a situação das pessoas que estavam lá. Irmãos, muitas vezes nós não conseguimos glorificar a Deus, não conseguimos agradecer a Deus, não conseguimos reconhecer. Olha, quem é de vocês aqui que está sentindo algum desses problemas que eu acabei de citar? Quem é que está sentindo? Vontade de morrer, vontade de correr, vontade de brigar, vontade de... Irmãos, isso é tudo abstinência de uma droga. E lá eles estavam vivenciando isso. Graças a Deus, quando a igreja chegou lá, fez um trabalho, 17 pessoas aceitaram a Cristo naquele lugar. Foi uma maravilha, foi uma glória muito grande. Mas eu quero dizer para vocês, do mesmo jeito é quando você sai do mundo e vem para a igreja, você tem uma abstinência também do mesmo jeito. É por isso que tem gente que fica dentro de uma igreja estressado, tem gente que fica dentro de uma igreja sentindo problema de doença, tem gente que fica dentro de uma igreja, irmão, sentindo vontade de morrer, tem gente dentro de uma igreja sentindo, irmão, todos os sintomas que eu estou dizendo para você, porque você deixou de usar uma das piores drogas do mundo. Qual é? O pecado. A Bíblia diz que todos os pecados destruídos estão da glória de Deus. Amém? Amém? Todas as pessoas são pecadoras. Todas as pessoas vivem uma vida de pecado. Mas, quando você decide seguir o caminho de Cristo, você luta todo dia para não pecar mais, para não errar mais. E pode errar? Pode errar. Deve errar? Não deve. Mas podemos. Quem é que nunca comete isso? Quem é que nunca erra, nem que seja com pensamento, vontade, desejo? Só que eu tenho um segredo para vocês, irmãos, querem ouvir? Dá um segredo para vocês aqui. Vou dizer uma história de que colocaram 2 cachorros para brigar. Um cachorro preto e um cachorro branco. Os cachorros simbolizavam, um simbolizava o espírito e o outro a carne. E aí o que acontece é que quando colocaram esses cachorros para brigar, aí alguém disse assim, sabe quem é que vai vencer os cachorros que estão brigando? Quem? Aquele que estiver mais bem alimentado. O que tiver com mais fome vai perder. Então, como esses cachorros eles simbolizam a carne e o espírito, aquele que você alimentar mais é o que vai vencer. Se eu alimentar a minha vida espiritual, a minha devoção, a minha fé, a minha vida com Deus, essa vida vai ficar tão cheia de Deus que ela vai vencer. Ela vai vencer a carne. Mas se eu alimentar os meus desejos, a minha carne, a minha vontade, quem vai vencer? A minha carne. E eu vou dizer um negócio para você. Pense que quando a gente está vazando assim, hoje eu vou botar para descer, eu vou virar tudo, eu vou enlouquecer, depois que eu sair, irmão, porque tem gente, irmão, que está doido para sair da igreja. Vocês sabiam disso? Sabiam, não? Sabiam? Isso é novidade para alguém? Tem gente que é doido para sair da igreja? Eu não vou sair não, eu vou algum dia, mas no dia que eu sair, meu irmão, no dia que eu sair, eu vou visitar, eu vou botar para descer, meu irmão, eu vou ficar louco. Tem gente que pensa, que faz esse tipo de projeto. Que Deus tenha misericórdia. E que Deus ajude essa pessoa a nunca sair. Se sair, ter pelo menos, irmãos, a humildade de voltar. Porque eu conheço gente que fez esse projeto, que saiu e que não voltou mais. Agora, ele não voltou mais, não foi para a igreja não. Ele não voltou, foi para canto nenhum. Porque ele pegou, se envolveu com quem não deveria se envolver, e em vez, irmãos, de voltar com malandrão, sabe?
brigando com todo mundo, eu vou fazer tudo de todo jeito. Eu sei que Deus está falando com alguém aqui. E aí eu vou fazer, eu vou estar louca. E aí o que acontece é que alguém chegou para essa pessoa e disse assim: você não vai me pagar o que você me deve, não? Porque enquanto você estava na igreja, eu ainda lhe respeitava. Mas agora que você sai da igreja, pegue agora 4 tiros. Pá, 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 pá. Morreu. E eu vi, com muita tristeza, o fim dessa pessoa. Quando eu vinha passando ali no bairro Pazinho Maria, que eu vinha andando, vinha um cortejo fúnebre, o pessoal vinha levando um caixão, e eu vi os amigos dessa pessoa. Quem eram os amigos dele, que convidavam ele, que diziam a ele que era amigo dele, que batiam no ombro dele, que ofereciam porcaria para ele? Quem era que estava acompanhando aquele caixão naquele dia? Nem a família acompanhou, de tão ruim que era. Irmãos, eu acho que tinha umas 3 pessoas no cachorro, passando naquela ponte, eu olhando e eu dizendo: poderia estar na presença de Deus. Não entendo o que eu falo. Que os irmãos levem essa reflexão para casa. Entendam, Deus vai mandar uma unção para quebrar. Aleluia. O pastor me deu aqui até 8h40. Eu ainda tenho alguma coisa para dizer aos irmãos em 9 minutos. E nesses 9 minutos eu quero dizer para que é que a igreja quer tanta unção. E aí essa igreja vai experimentar muitas unções de Deus, como já tem experimentado em outros cultos. Já tem sentido a presença de Deus em outros cultos. Mas eu quero dizer para você que a unção ela tem um objetivo: quebrar o jugo, libertar as pessoas, sim, mas também capacitar as pessoas. Aqui é uma casa de recuperação e de treinamento. Quem aqui está, ou quem aqui deseja ser usado e ser usado por Deus? Amém? Quem aqui deseja um dia ser um pregador do Evangelho, do mesmo jeito que eu estou pregando aqui? Amém. Quem aqui deseja um dia chegar nessas repartições que eu disse aqui e cantar e louvar a Deus? Tudo isso precisa de uma unção que capacite a sua vida. Essa igreja está aqui, tem um pastor, tem uma pastora, tem gente que vai orar por você, vai dizer: Deus capacita, entrega dons, Deus usa essa pessoa para uma obra. Você não está aqui, irmão, só para ver sofrendo. Você não nasceu só para ficar pagando boleto. Você não nasceu, irmão, para viver num sobe e desce de sofrimento. Não só foi só isso. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque Jesus venceu. E se Jesus venceu, a igreja vence. Mas eu quero dizer para você que você está aqui para cumprir uma missão. Eu entendo pregando a palavra de Deus aqui neste lugar. Neste lugar, que aqui tem uma missão. Tem uma missão, porque vocês fazem o que fazem, porque tem uma missão. E essa missão precisa de unção, precisa de capacidade, precisa de capacitação de Deus. Não são as minhas habilidades, não é o meu jeito bonito de falar, não é o jeito persuasivo que tenho, não são as palavras, irmãos, de convencimento, é a unção de Deus que precisa ser derramada sobre a igreja. Muitos buscam a unção de Deus, irmãos, mas aí eu quero confrontar essa igreja e incentivá-la ao mesmo tempo, e não só buscar a unção, mas a presença de Deus. E tem uma diferença da unção para a presença? Tem gente que tem unção, mas não tem caráter. Isso. Tem gente que tem unção, mas não tem vida com Deus. Tem gente que tem unção, mas não lê Bíblia. Sabia? Você sabia que tem gente que tem, irmãos, uma capacidade extraordinária que Deus deu, mas não tem vida com Deus. E aí eu quero iniciar dizendo para os irmãos: busquem capacidade, mas busquem presença. Busquem capacidade, dons de Deus, falem em línguas, profetizem e não sejam extremamente usados em dons de maravilhas, de cura. Faça, seja cheia e seja cheia de Deus. Agora também tenha comunhão com Deus. E quem tem comunhão com Deus não mente. Quem tem comunhão com Deus não
vida dúbia. Quem tem comunhão com Deus, irmãos, não é duas pessoas, uma aqui, outra em casa. Quem tem comunhão com Deus, irmãos, é diferente. E ter comunhão com Deus, irmãos, você pode nunca falar aqui nesse púlpito, mas ser uma pessoa de Deus aí sentada aí no seu canto aí, e todo mundo da sua casa lhe respeita. Não lhe respeita porque você é um pregador, não lhe respeita porque você é um cantor da igreja, mas lhe respeita porque você é de Deus. Desse jeito. Conta essa história de um homem que evangelizava um vizinho, e aí o vizinho chegou para ele e disse assim: eu vou para a sua igreja, mas eu vou para a sua igreja daqui a um ano, depois que eu leio o livro. E aquele irmão bem insistente, que na maioria das vezes os irmãos são bem insistentes, né? E aí, você tem que aceitar Jesus, você tem que mudar de vida, você tem que não sei o quê. E aí o vizinho disse: eu vou daqui a um ano, depois que eu ler um livro. Tá certo? E aí passou-se um ano, o irmãozinho pegou, foi lá na casa do vizinho, bateu na porta. E aí, vizinho, vai para a igreja hoje? Vai aceitar a Cristo? Ele disse: agora eu vou. Porque faz um ano que eu estou lendo o livro, e eu gostei do que li. Ele disse: rapaz, eu estou curioso para saber que livro é esse. E foi a Bíblia? Ele disse: não. O livro que eu li foi o livro da sua vida. Porque nós temos que ser a Bíblia que o mundo lê. Desse jeito. Não adianta nós tentarmos parecer uma coisa que não somos. Não adianta termos bravata, termos qualquer tipo de coisa emocional, se nós não formos de verdade. E para ser de verdade, não é apenas uma unção de capacidade, mas é a presença do Espírito Aleluia. de Deus. E eu sei que essa igreja tem a presença de Deus. Glória. Sabe por que eu sei que essa igreja tem a presença de Deus? Porque eu já fui em várias igrejas, irmãos. Acredita? Eu já fui em igreja, que eu cheguei na igreja e eu não senti, irmão. Eu parecia que estava andando com um jugo pesado. Eu não conseguia, não teve uma igreja, eu consegui engasgar. Eu fui falar: meu Deus, o que está acontecendo aqui? Porque, irmãos, tem nome de quem vive, mas está morto. Tem nome de igreja. E eu quero dizer para você: valorize a igreja, valorize esse lugar, chama a sua família para esse lugar, traga gente para esse lugar. Sabe por quê? Porque tem lugares que não tem mais presença de Deus. E eu estou sentindo a presença de Deus aqui. E eu sei que Deus está aqui neste lugar. E eu sei que Deus vai mudar a sua vida. E eu sei que Deus ele tem algo maravilhoso para fazer na sua vida. Aleluia. Tenho 3 minutos. Eu posso falar mais 3 minutos? Vai dar. Tenho 2 agora. Está vendo como eu falo mais? Preste atenção, irmãos. A unção e presença não são a mesma coisa. Não é a mesma coisa. E meu incentivo para vocês, nesse ano de 2026, é que vocês busquem unção, mas busquem mais a presença. Ser cheio da presença de Deus é diferente. O rosto da pessoa é diferente, a fala da pessoa é diferente, a paciência da pessoa é diferente. E existem dons espirituais que são está lá no capítulo 12 de Corinto, tem os dons espirituais que estão lá, todos escritos, mas existe também o fruto do Espírito Santo. Os dons espirituais é para capacitar, é uma ferramenta de poder, amém? E o fruto do Espírito é um caráter semelhante ao de Cristo: amor, paz, alegria, humildade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Imagina só um crente que diz que tem Deus e toda hora está com uma faca querendo brigar. Está estranho ou não está, irmão? Você é de Deus? Faz a guerra. Cadê? Onde é que ele está? Onde é que ele está? Eu quero dar esse microfone na cabeça dele. Me diga uma coisa: onde é que está o fruto do Espírito na vida escreve? Tem poder, tem unção, tem língua estranha, mas não tem caráter de Deus. Desse jeito. Vamos sair mudando daqui, irmãos? Busque a presença de Deus. Fecho a Bíblia, concluo a mensagem